E aí, Julian, era algo que eu, particularmente, me sentia muito incomodado com duas etapas do que acabou levando à condenação do Jair Bolsonaro e do seu generalato do golpe. O primeiro deles é que Carlos Bolsonaro, quiçá, restou indiciado como integrante do núcleo de comunicação, né? Lembrando que foram separados os grupos de comunicação, o outro grupo da estratégia, o outro grupo da liderança, foram separados por grupos. E o Carlos escapou dali. Ao mesmo tempo em que o Eduardo e a Michele eram apontados como integrantes pela Polícia Federal, integrantes do grupo radical, aquele que queria que o Jair Bolsonaro pegasse em armas, se amparasse nas milícias dos CACs e tal, e esses também não restaram indiciados pela PGR. O Eduardo foi ser pego depois por golpe continuado, pela traição lá nos Estados Unidos, mas precisou radicalizar mais ainda para a justiça lhe alcançar. Por que você acha que, de alguma maneira, o Jair caiu na teia, vamos dizer assim, da justiça, mas os filhos conseguiram escapar a ponto do Flávio até hoje não ser conectado ao crime de golpe de Estado tentado? Olha só, em relação a Michele, vou ser sincero, não acredito que ela tenha tido participação nisso, não. Um comentário ou outro, numa questão mais privada, tudo bem, mas Michele, pelo que eu conheço dela, ela não ia dar pressão ou dar pilha em Jair Bolsonaro para pegar, contar com o apoio dos CAC, do Exército, aí nem do perfil dela é. Olha que eu tenho minhas diferenças com ela, mas isso não tem nada a ver com ela. Em relação aos filhos, é porque as pessoas querem entender aquela família de forma muito simplória ou simplista. Ali há muitas camadas, amigo. A gente, quando fala de Carlos Bolsonaro, ele é ele é uma espécie de uma sombra. Eu costumo qualificá-lo como se fosse um encosto mesmo, um encosto. Tipo aquele daquela novela Viagem, que tinha lá um cara que morreu e ficava ali atormentando a todo momento o ator principal. Né? O espírito aí seria o espírito do Carluxo, que realmente é uma pessoa. Rapaz, a energia que aquele cara emite é muito densa, é muito negativa, é muito. Aquele cara, ele dá azar em jogo de castanha, em jogo de dominó. Ele é muito pesado. Você vê que ele é construído a partir de uma plataforma fake em tudo. Ele foi colocado por Jair ali em alguns discursos como um grande gênio. O próprio Eduardo Bolsonaro, em uma fala totalmente desconecta da realidade, disse que o irmão seria escolhido como um grande executivo de alguma plataforma de Big Techs. Rapaz, o Carlos é burro. Ele é burro, antissocial. Ele é uma pessoa que, quem tem uma leitura psicológica como eu, do comportamento humano mais profissional, é uma pessoa com sérios problemas. Enfim, é uma pessoa que não consegue, não existe na internet, não existe uma entrevista de Carlos Bolsonaro aberta aqui, como eu estou dando a você. Não existe um vídeo dele de 5 minutos, ele falando de forma inteligente. Ele é burro. Eu quero conseguir adjetivos para que não soe pessoal, mas ele é burro. Entendeu? E ele, se tirar o nome do pai, não sobra nada. Outra coisa. Olha que coisa mais esquisita e bizarra. Ele era vereador no Rio de Janeiro por quase 30 anos. O irmão, deputado estadual por décadas. O pai, deputado federal. Uhum. Ele saiu do Rio porque o Rio não deu certo, segundo ele diz. E ele foi morar em Santa Catarina, que é o estado que deu certo. O irmão agora começa a falar sobre o crime organizado, ou PCC, as facções no Ceará. Mas ele não consegue chegar no Rio de Janeiro e falar e andar nas comunidades carentes. Essa gente, e o Eduardo, não é, que o sonho dele, que foi frustrado, que era de estar no lugar do irmão, né? Porque muita gente acha que a escolha de Jair foi por Flávio, ou seria por Eduardo, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Isso aqui é coisa que lá na frente eu vou dizer como tudo aconteceu. Mas olha, essa gente é tão estranha, ela é tão bizarra, a família Bolsonaro, ela é bizarra, que você vê que não conseguem, né? E aí eu não quero deixar aqui de fora também o Renan, que é o filho inimigo da Sinapse.
ele não consegue falar nada que você não fique tenso. O que é que vai sair daí? Lendo um teleprompter sempre. Então, assim, é uma família digna de um seriado terrível. Só escapa. É o The Osborne, só que sem a parte boa, que é a família do Ozzy Osbourne, né? Tipo, The Bolsonaros. Um negócio horrível. Eu vou lhe dizer aqui, olha, Tiago, como são as coisas. Gente. Só escapa a Laurinha. O que ele chamou de fraquejada é a única sã, porque tem metade do DNA da mãe. Mas o que tem DNA dele, e segundo ele não foi fraquejada, foi a fortificada, é só bandido, maluco, doido, incorrupto e traidor, rapaz. Esse aí é os frutos de Jair. Diga aí. É a subdivisão da personalidade dele. Não, são esculpidos em Carrara, tal eu qual. Eu quero que apareça um dessa família ou um vassalo, porque infelizmente não tem. Ninguém tinha a proximidade com ele que teve eu e Bebiano. Então o resto é o chorume do bolsonarismo que o cerca. Esses e metade desses que hoje se dizem bolsonaristas já o deixaram. Simplesmente não cometeram, entre aspas, o erro que eu cometi, dizer isso aqui não dá para mim não. Eles estão ali como tem o deputado do Ceará lá, como tem o Nicolas, que já perceberam tudo isso e estão saindo de fininho. Mas olha, é uma família bizarra, Aí, dentro dessa bizarrice, por exemplo, Julia, fica uma sensação também fratricida, né? Parricida, matricida o tempo inteiro, né? O Flávio outro dia falou que, né, mataria a Michelle, em outras palavras, né? Porque estancar na linguagem do crime, não fosse a mulher do meu pai, eu estancaria ela, né? Foi o que ele falou, né? Porque olha só, a forma dele falar é forma de miliciano mesmo. Ele é bandidão, ele fala como miliciano, sabe, como... Não é à toa, cara, que um dos melhores amigos dele, porque eu acho que você só dá homenagem a alguém quando você é amigo, você tem uma relação de admiração, você compreende que aquela pessoa tem uma prestação de serviço, e a relação dele era somente com o matador de aluguel, o chefe do escritório do crime, Adriano da Nóbrega. Essa é a galera de Flávio Bolsonaro. Então, esse é o tipo de linguajar que ele talvez escutasse, né, o tipo de vocabulário que se usa no meio das milícias, né? Agora, sim, matar, ele pode ter... Matar, não sei assim, o termo não é isso, mas ele pode ter sugerido isso, que poderia ter feito isso, assim, não escorregou ali, o desejo dele veio mais rápido do que o freio da língua. Mas uma coisa que eu consigo perceber é que o comportamento deles e como eles agem, eu acho que eles esperariam era que o pai dele morresse. É como eu vejo hoje, porque... Se hoje o presidente está preso, se hoje Jair Bolsonaro está preso, se deve a Carlos e a Eduardo. Eduardo é o primeiro responsável pela prisão do pai. E Flávio é o primeiro responsável por tudo que o pai quis ou tentou fazer, ou seja lá o que fosse. No governo, Flávio foi o responsável por Jair ter começado a cair em seu governo. Agora, depois disso que aconteceu com a carta, dele pegar uma carta sabendo, como advogado, que ele é advogado, sabendo que o pai poderia, depois daquela história das armas, ter ido para a prisão, o que é que eu posso esperar? Que eles contavam com isso, tá certo? Porque Flávio não tem mais, ele está dando a todo momento adrenalina nessa campanha moribunda dele, que ele não tem pauta, ele não tem argumento. Eu acho até que ele contratou um inimigo para ser o marqueteiro da campanha dele. Porque eu nunca vi tanta coisa de mau gosto, tanta ideia cafona, sabe? É um cara rebolando com a barriga estourando, ele num supermercado querendo fazer compra com R$100, ele dando uma de humilde, um canalha desse, um picareta. Flávio é um picareta. Esse cara não tem condições hoje. Rapaz, ele só tinha condições de ser realmente deputado estadual pelo Rio de Janeiro, porque lá é lugar de bandido e picareta com mandato. Não sei o que estou dizendo, não.
São os fatos, porque todo mundo é preso, de governador, a presidente da Assembleia, a deputada estadual, todo mundo é preso ali naquele negócio. É uma coisa absurda, é prefeito, é tudo. Então, é de lá que ele vem, a faculdade dele é aquilo ali. Então, um cara desse, cara, ele não tem... Como é que... Não é como é, não, que eu sei, é por causa da ganância do poder. Sem falar que eu não tenho dúvida que estão recebendo muito. Como exemplo agora, Tiago, essa história do green card de Eduardo Bolsonaro. Todo mundo achando que é grande coisa. Lógico, é bom você ter um green card americano. Agora, isso não é um salvo-conduto não, meu amigo. Deixa ele não pegar, dizer de onde é que está vindo o dinheiro dele se mantendo nos Estados Unidos. Deixa ele dar um tapa em alguém nos Estados Unidos, se bem que ele não é homem para isso, ele é fraco para tudo, mas deixa ele fazer qualquer coisa, deixa ele sair dos Estados Unidos, sem dizer quando é que ele volta. Green card não é cidadania permanente não, amigo. É uma autorização do governo que o governo pode passar a hora que quiser. E ele está recebendo isso como pagamento pelo serviço prestado de traidor da pátria que ele está fazendo lá, a servir em conluio com a CIA. É isso que Eduardo... Aí fica um monte de babaca achando que é grande coisa. Sabe-se lá se ele não comprou isso também, rapaz, porque green card é comprado também. E dinheiro é o que não falta. Eu já falei e repeti. São milionários hoje, em uma escala monumental. E aí, quando você toca nesse ponto assim do marqueteiro, eu queria perguntar de um outro personagem, Julia, que talvez você conheça melhor do que qualquer um de nós, porque esteve próximo. Qual é a do Rogério Marinho, hein? Que papel ele cumpre nessa história toda? Ele que está tentando aproximar agora o Flávio de uma candidata mulher para vice e tal. Qual é a do Rogério Marinho, hein? Rogério Marinho foi extremamente beneficiado no governo de Jair Bolsonaro, mas muito, em escala galáctica. É um político habilidoso, educado, jeitoso, e isso é o que falta no meio do bolsonarismo. Você vê que, quando a gente fala de um líder religioso, por exemplo, geralmente a gente tem na nossa mente um líder religioso, é pacifista, é conciliador. Quando a gente lembra de um líder religioso, a gente lembra de Malafaia. Um mercenário daquele que passa, ele não consegue falar 5 palavras sem estar dando um grito, sem estar com o seu cortisol estourado. Aí ele vem dizer que aquilo ali é o temperamento. Boa colocação, viu, Dina? Nunca vi ninguém vir a público desmentir o Julian Lemos. Ele fala abertamente tudo que viu e viveu ao lado da família e não tem um concurhão de falar que é mentira. Sim. Eu acho que eles têm pânico dele, na verdade, né, do Julian. Tem pânico dele. Gente, 700 pessoas nos assistindo, não é possível. Ninguém tem 72 pilas e um membro, gente. Um membrinho. Quem puder nos ajudar, por favor. Malafaia, sério? Acho que ele quis dizer que o Malafaia é um mau exemplo, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Vamos lá. Lá não. É arrogância mesmo. É a personalidade dele que é daquele jeito. Aí outra coisa. Aí quando você tem ali, antes, né, quem era o mais conciliador era o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira era um cara muito habilidoso, muito jeitoso, e depois ficou o Rogério Marinho, que foi o que sobrou. Não tem ninguém. Todo mundo ao redor é mais educado. Então ele está fazendo o papel, ele tem... ele não precisa sair para uma reeleição agora, que ele tem mais 4 anos, e isso traz dividendos para ele. Rogério Marinho é um cara educado, um cara jeitoso e um político habilidoso. Então ele está fazendo esse papel. Eu acho que ele não consiga, porque ninguém hoje quer ser vice de Flávio, a não ser que tenha uma eleição, seja uma senadora como a Tereza, por exemplo, que tem, mas eu não sei se ela vai, porque Tereza nunca foi uma bolsonarista. Tereza nunca foi uma bolsonarista. Todo mundo sabe disso. E aí, ele vai lançar a candidatura no sábado agora. O Milei vem para cá. Milei está sendo tentado mais com ele. Milei vem para cá. Rapaz, imagina aí, cara. Milei vem para cá, irmão. Quem porra é Milei, velho? Quem é Milei, bicho? Milei é o quê? É um líder, é o quê? Milei é, hoje, um dos piores presidentes da República do planeta. O cara terminou de destruir e entregar. Olha, ele entregou os segredos da nação dele aos americanos. Ele entregou. Ele é hoje um subgerente de uma nação americana. Ele é como se fosse um prefeito daqueles que é indicado pelo presidente. Porque ele só ganhou porque os americanos foram para cima. E ele simplesmente destruiu a soberania do país. Esse é o cara
que vem para cá para ungir Flávio. Pelo amor de Deus. Você acha que a sociedade brasileira como um todo consegue capturar, por grau de informação, o quanto Milei é danoso para a campanha de um Flávio, Juliano? Não, porque existe uma síndrome cognitiva, de déficit cognitivo hoje em no mínimo 30% da população brasileira. É déficit cognitivo, eles não sabem filtrar, interpretar um texto, um fato, um acontecimento, uma fala. É um déficit cognitivo generalizado. Isso é o que a psicologia diz, e está aqui, eu abro aqui para qualquer colega meu psicólogo pegar e dizer se não existe. É exatamente isso, porque não é possível. Não é possível as pessoas temerem tanto a destruição dos seus castelos de ilusão. Porque, Tiago, as pessoas não temem, irmão. A verdade não, pô. Ninguém está com raiva da verdade, não. As pessoas têm pânico de ver a ilusão ser destruída. Sair da bolha, meu irmão, é traumático. Precisa, primeiro, o desejo de querer sair. E o bolsonarista, ele não quer. Ele não quer, irmão. Já tem bolsonarista, mulher, dizendo que é contra o voto feminino. Existem pessoas ligadas ao clã bolsonarista, dizendo que mulher não sabe votar. E o eleitorado feminino é maior do que o masculino no Brasil. E você vê que vai um cara como Flávio Bolsonaro, um projeto de candidato a presidente da República, passar pano para esse cara, dizer que não está autorizado, depois o cara vem na internet dizer que tinha combinado com o Flávio para ele dizer aquilo ali. Ele mostra que o Flávio não tem nenhuma identidade, cara. É uma coisa impressionante. Olha, Flávio Bolsonaro não serviria para ser vigilante de uma propriedade minha, que eu não confiaria nele. De tão frouxo que ele é. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!